Bom dia, meu nome é Norma, bom domingo para todos, que nesse dia Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Bom dia, meu nome é Marisa, desejo a vocês um domingo maravilhoso, super abençoado, uma semana de realizações e que em nome de Jesus todos tenham muita saúde hoje, sempre, e que logo a gente possa estar junto de novo. Amém. Super beijo, amém. Amém. Norma e Marisa, muito obrigado pela abertura do culto nesta manhã. Deus abençoe vocês grandemente. E a você que está nos assistindo, seja bem-vindo ao culto da Igreja Missionária do Aeroporto de Londrina. Eu sou o pastor Israel Liberato e desejo a você um culto abençoado. No nome de Jesus, aquilo que você veio buscar, que Ele haja e responda o anseio e o desejo do seu coração. Deus te abençoe.
Olá, esse é um tempo especial, é um tempo de oração, é o tempo que a gente vai orar pelo nosso pacto de fé e em seguida a gente ora pelos nossos dízimos e ofertas, que a gente possa orar realmente em espírito e em verdade, que a gente possa crer numa resposta, que a gente possa confiar no nosso Deus que é fiel para nos salvar. Eu sou prova, sou testemunha disso. Então eu convido a todos a colocarem as suas mãos sobre os seus corações, em uma só voz como igreja, que a gente possa orar nesse momento. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, orando, louvando, Pai, engrandecendo o seu nome e desfrutando dessa palavra tão especial, Pai. Ó Deus, nos direciona, Pai, nos dá sabedoria para lidar com as situações difíceis, Senhor. Ó Deus, as pessoas, Pai, que têm passado por problemas de saúde, problemas emocionais, espirituais, problemas na família, Pai, que o Senhor possa operar um milagre, Pai, na vida de cada um. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor sabe o que cada um tem passado, Pai. Então entra com as providências, Senhor, dá socorro, Pai, direciona essas pessoas, Pai, para o seu caminho. Querido Deus, nós cremos, Pai, no seu poder e no seu agir. Então age na nossa vida, Pai. Age na nossa família, Pai. Nos capacita a ser filhos melhores, nos capacita a ser maridos melhores, nos capacita a ser homens e mulheres segundo o seu coração, Pai. Ó Deus, eu te peço, Pai, o seu cuidado, Pai, a sua direção, Pai. Nos ensina, Pai, a ser mais parecido contigo a cada dia, Pai. Ó Deus, que a gente possa se aproximar do Senhor através das nossas orações, súplicas, nossos jejuns, que a gente possa realmente investir, Pai, na vida eterna, Pai. Então direciona a vida de cada irmão, Pai. Abençoa cada irmão, Pai. Cuida de cada detalhe das suas vidas, Pai, por situações que as pessoas não têm visto saída, dá a saída, Pai. Às vezes a gente não sabe como vai ser o amanhã, mas o Senhor é o dono do hoje, amanhã e o de sempre, Pai. Então nos ensina, Pai, nos ensina a confiar no Senhor, Pai, crendo, Pai, que o Senhor já tem tudo preparado, Pai, crendo que o Senhor vai entrar com a provisão no momento certo, Pai. Ó Deus, que a gente pare de ser ansiosos, Pai, e que a gente possa aprender a viver na sua dependência, Pai. Nos capacita, Pai, com isso, Pai. Também te louvo e te agradeço, Pai, pelas pessoas que têm dizimado e ofertado, pela fidelidade de cada irmão, Pai, que tem contribuído, Pai, para projetos tão especiais que a sua igreja, que está acontecendo com a Estrelinha, tem acontecido com cestas básicas, e tantas pessoas têm sido abençoadas através da contribuição dos seus irmãos, Pai. Dá um coração generoso, dá um coração fiel, dá um coração, Pai, que dá sem querer nada em troca, Pai. Nos capacita, Deus, nos ensina, Pai, a dar, a doar, Pai, no que realmente importa, Pai, para que pessoas conheçam o Seu nome, para que vidas sejam tocadas, Pai, e através das nossas contribuições, pessoas sejam abençoadas, Pai. Eu te louvo, Pai, pelo Seu cuidado, Pai. Ó Deus, recebe a nossa oração como perfume suave, Pai. Responde as nossas orações, Pai, e cuida de nós, Pai, nesse momento, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela sua igreja, por cada pessoa aqui, Pai, que tem orado e clamado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos. E estamos, então, celebrando mais uma ceia do Senhor. E hoje eu quero meditar um pouco sobre o versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios, onde Paulo fala: porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E neste versículo, podemos ver que quando celebramos a ceia, estamos olhando para o passado, para o presente e também para o futuro. E pensando no passado, estamos celebrando a morte de Cristo há 2000 anos por nós na cruz. Mas também em Apocalipse fala sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes de Deus criar o mundo, Ele já sabia que Cristo teria que morrer na cruz pelos nossos pecados. E pensando no presente,
diz, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, pensando no presente, constantemente, todos os meses, nós estamos celebrando esta ceia do Senhor. E algo para nós agora, no presente. E também é para o futuro, porque diz que anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, também, ao celebrarmos a ceia, estamos olhando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, então, fala sobre as bodas do Cordeiro. Então, vamos ter aquela celebração no céu. Todos os crentes de todas as épocas, vamos ter aquela grande ceia com o Senhor. Então, ao celebrar, vamos lembrar que estamos celebrando o passado, presente e também o futuro daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Agora vamos orar, dedicando os elementos da ceia. Este é o pão que representa o corpo de Cristo, que foi pregado na cruz por nós. Este suco representa o sangue de Cristo, que também foi derramado na cruz por nós. Vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez, ao tomar esta ceia, te agradecer pelo seu sacrifício na cruz por nós, há uns 2000 anos, e que isto tem poder até hoje e até o futuro por nós. Então queremos dedicar este pão e este suco que representam o seu sangue derramado na cruz, seu corpo que foi pregado na cruz. E tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, cada um em casa pode primeiramente pegar o pão e pode segurar até eu indicar. E lendo mais uma vez em 1 Coríntios, o que Paulo escreveu sobre a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, vamos comer. Agora cada um pode pegar o suco. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, vamos beber. Amém. Eu vou pedir Francis para orar, então, para terminar a nossa ceia. Senhor, nós somos gratos pelo teu sacrifício, pela certeza que tu estás conosco, andando diariamente, e ajuda-nos a lembrar o significado da ceia, nem somente no dia que tomamos, mas todos os dias, e que nossos corações possam ser gratos e nossa vida possa ser um exemplo do teu amor e do teu sacrifício. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que eu possa ter
Que a graça de Jesus reine abundantemente no seu coração, que o seu coração esteja totalmente aberto, somente, atenção totalmente voltada para Deus, para aquilo que Ele tem para falar com a gente hoje. Estamos começando hoje uma nova série que é o Espírito Santo, Deus que habita em mim. E é exatamente para a gente dar continuidade naquilo que nós temos ouvido até agora sobre a Igreja de Jesus. Nós somos a Igreja de Jesus e para sermos essa igreja viva, a igreja poderosa, nós só podemos no poder dele. Então nós somos inseridos nessa igreja pelo Espírito Santo, porque primeiramente é ele que entra no nosso coração, transforma a nossa vida e nos torna em filhos de Deus. Somente um filho de Deus pode fazer parte, mas diz que ele tem um lugar para cada um de nós. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, tem um lugar específico para cada um no corpo, mas ele é o poder para a gente viver a vida que Jesus deseja que vivamos, a vida abundante, a vida de vitória, a vida segundo o coração de Deus. Então precisamos entender claramente, profundamente. Então vamos andar um tempo juntos pensando sobre o Espírito Santo, o Deus que habita em mim. E o primeiro sermão da série é Viva no Poder do Espírito Santo. Hoje a leitura será feita pelo Norman, no texto de Zacarias 4, 6 a 7. Vamos à leitura. Bom ter você com a gente também, Norman. Então ele me disse: esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem com poder que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Todos os obstáculos cairão diante dele, e Zorobabel terminará de construir este templo em meio aos gritos de alegria e gratidão pela misericórdia de Deus. Então se encerra aqui a leitura desses versículos e que Deus possa fazer uma grande obra na nossa vida e nós possamos usar esse versículo como um referencial nas nossas vidas. Eu acredito que por falta de compreensão da pessoa do Espírito Santo, do que ele pode, de qual é o projeto de Deus para as nossas vidas, que a gente tem perdido, que muitos de nós têm perdido, de viver uma vida sobrenatural, uma vida espetacular, porque quando Jesus diz de vida abundante, é uma vida espetacular, uma vida além do normal. Não é uma vida mediana. Não é uma vida que parece que a gente está capengando espiritualmente e cai e não cai. É uma vida de viver uma vida de medo, uma vida de angústia. Claro que nós temos todas as dificuldades que todo ser humano tem, mas o Espírito Santo é um Deus que habita em nós, é poder, é vida de Deus, é a presença de Deus conosco em todos os momentos e situações. Então, por falta de entendermos, por falta de compreendermos, então a gente não aproveita e não vive essa vida maravilhosa que Jesus conquistou para cada um de nós. Então esse texto é um texto muito especial para a gente começar essa série, o Espírito Santo, Deus que habita em mim, e a gente começar exatamente pensando sobre isto, né? Pensando sobre essa verdade, né? Como é que a gente pode viver no poder do Espírito Santo? Então a gente precisa responder algumas coisas importantes. A gente precisa assumir algumas atitudes e posturas e ter compreensões para que a gente possa viver essa vida abundante, essa vida poderosa, essa vida maravilhosa que eu chamo espetacular, né? Sobrenatural de Deus para cada um de nós. Em primeiro lugar, então, o que é preciso? É preciso que você decida conduzir a sua vida no poder do Espírito Santo. É uma decisão. Então nós estamos todos os dias agindo. Nós estamos vivendo a nossa vida. Mas eu disse que é importante que você decida isto. E essa é uma questão que me preocupa muito nos nossos dias.
Porque vivemos a nossa vida diária, a nossa vida ministerial, sem a consciência da presença do Espírito Santo conosco e em nós. Eu sei que você sabe que você recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você sabe que Ele tem poder, que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele habita conosco. Mas nós não sabemos viver com Ele cada dia. E quando eu falo nisso, eu estou pensando o quanto nós recorremos a Ele todos os dias, o quanto dependemos dEle, o quanto nós o buscamos para a nossa vida cotidiana, o quanto nós sabemos, né, estamos conscientes sobre Ele. Ser consciente do Espírito Santo é saber que Ele, vamos pensar um pouco sobre isso, Ele é o Espírito de Jesus que foi enviado no lugar de Jesus para cada um de nós. Ele disse isso para os seus discípulos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro, um consolador, um ajudador, um aliado, para estar sempre com vocês. Então ele é uma pessoa do mesmo jeito que Jesus foi amigo dos seus discípulos e andou, viveu com eles. Então o seu Espírito seria o nosso amigo de todos os dias, de todos os momentos, de todas as horas, de todas as situações. Ser consciente é lembrar que podemos apagar o Espírito, que nós podemos nos esvaziar do Espírito, que nós podemos entristecer o Espírito, que podemos causar ciúmes no Espírito, que podemos resistir ao Espírito e que podemos fechar os nossos ouvidos e não ouvir quando Ele fala conosco. Por isso você ouve várias vezes na palavra de Deus, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos isso em Hebreus, Paulo dizendo, nós temos isso também em Apocalipse, dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ele está falando o tempo todo. O problema é que nós estamos tão ocupados, nossas mentes e corações, e até a nossa compreensão errada dele, e não estamos ouvindo ele falar. Ter consciência é que nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, plena do Espírito, para que sermos dominados por Ele, ao ponto dele controlar todo o nosso ser. Nós recebemos a Jesus. Jesus entrou na nossa vida, o Espírito Santo é a presença de Jesus em nós, mas nós precisamos ser dominados por Ele cada dia. Uma coisa é ter Jesus, outra coisa é Jesus ter todo o nosso ser e controlar todo o nosso ser através do Espírito. O que nós precisamos é a consciência de que precisamos andar no Espírito e ser guiados pelo Espírito. Que a nossa oração, que o nosso louvor, que o nosso ministério só fazem sentido se forem exercidos pelo poder do Espírito. Quando Jesus disse na última pregação, quando eu falei com vocês, encerrando a série, que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar com o seu interior. Mas, acima de tudo, em todas as pesquisas que fiz da palavra ali de viver no Espírito, porque Deus é Espírito, e adorar em Espírito, estava dizendo que é o poder do Espírito Santo que habita em nós, que tudo que faríamos, que a nossa adoração seria motivada, seria capacitada pelo poder de Deus que habita em nós, e não nas nossas forças. Então nós não podemos viver, não podemos exercer os nossos ministérios e a nossa vida, e nem viver a nossa vida vazia, não podemos viver vazios dele. Que o Espírito Santo é o poder de Deus que nos transformou em novas criaturas para vivermos em novidade de vida. Então a novidade de vida, a vida nova, a vida transformada que nós vivemos não é porque simplesmente tomamos uma decisão, daqui em diante a minha vida será diferente. Mas é porque nós tomamos a decisão de receber a Jesus nas nossas vidas e abrimos o nosso coração para o Espírito Santo que veio habitar em nós e Ele que provocou essa transformação em nós. Então essa novidade de vida é pela natureza de Deus que foi recriada, a natureza divina recriada em nós quando nós recebemos a Jesus. Viver consciente disso. Zacarias 4:6, que é a base desse primeiro ponto, diz assim: então ele me disse, o anjo disse,
Esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem com poder que vocês vencerão, será pelo meu Espírito. Você precisa saber que essa é uma palavra de Deus, para você entender um pouquinho o contexto, do profeta Zacarias, é uma palavra de Deus ao profeta, e do profeta para o povo de Israel, que tinha voltado do exílio com muito entusiasmo, conforme o comentário bíblico que eu estou dizendo a vocês, mas que logo esse entusiasmo acabou. O trabalho duro de reconstrução da casa de Deus tinha deixado esse povo cansado, eles preferiram parar no meio sem terminar, e eles tinham perdido o zelo pelo nome de Deus, pela causa de Deus. E esse livro foi escrito para agitar um povo que estava apático, para refutá-los sobre a sua grande variedade de pecados, para mobilizá-los a acabar o segundo templo e estabelecer o culto como a religião nacional. E você precisa entender que o templo significava amar a Deus. O templo para eles significava ter Deus como prioridade. O templo significava que eles desejavam Deus acima de tudo. Então, se eles pararam e desistiram, estava dizendo que eles desistiram de Deus, de ter o controle de Deus sobre as suas vidas. Então, uma atitude relaxada deles precisou ser substituída por fortes prioridades espirituais, conforme o comentário diz, e o povo precisava ter fé na restauração de todas as coisas. Eles estavam cansados, desanimados, porque estavam agindo em sua própria força e poder, e a palavra de Deus para eles foi: façam na força e no poder do meu Espírito. Essa é uma palavra de ânimo para um líder sério e corajoso quando você vê o nome de Zorobabel, ele é esse homem. Minha pergunta a você é: você está cansado? Você perdeu a sua motivação espiritual e da vida? Você desistiu? A profecia para o seu coração nesse dia é: pare de fazer por você mesmo. Faça tudo em sua vida através do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você, quando recebeu a Jesus no seu coração, você recebeu o Deus Espírito Santo. Você se tornou o santuário, a casa de Deus, a habitação de Deus. É Ele quem te tornou, o Espírito Santo que te tornou filho de Deus. Todos quantos receberam a Jesus, que é receber o seu Espírito Santo que Ele enviou em nós e a nós, diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E diz assim: um filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Não dá para você e eu vivermos uma vida dirigida por nós mesmos, por nossas ambições, por nossas forças, por nossas habilidades. Precisamos buscar uma vida cheia do Espírito, plena do Espírito de Deus, entender isto. Ele deseja assumir o controle da sua vida diária. Entenda isso, irmão e irmã, amigo e amiga. Ele deseja assumir o controle da sua vida diária. Então busque diariamente a força e o poder de Deus. Como o texto nos ensina, de Romanos 12, consagre cada manhã sua vida ao Senhor, entregando a Ele o controle completo, para que Ele tenha a direção da sua vida nas mãos dEle. Ele diz: rogo-vos que apresenteis as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não está pedindo que você entregue a sua vida de novo a Jesus, mas que a cada dia você entregue o controle da sua vida e o controle de cada dia ao poder do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer quando você deixar que o Espírito Santo dirija a sua vida? Ele vai te fazer descansar, como diz o Salmo 23, em pastos verdejantes e te levar a águas tranquilas. Ele vai renovar as suas forças e te guiar por caminhos certos. Então decida conduzir a sua vida no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é uma decisão que é sua. Você fala: mas eu já tenho Jesus. Sim, você tem Jesus, mas Jesus quer ter você. Entende a diferença?
E isso você tem que fazer cada dia. Um dia você decidiu por Jesus. E agora que você tem Jesus no seu coração, você precisa decidir para que Jesus tenha a sua vida completamente. E ter completamente é dizer, quero ser guiado no seu poder. Eu quero andar contigo diariamente e entregar o controle da sua vida cada dia e consagrar-se cada dia ao Espírito Santo. Segundo lugar, a segunda lição, né, para as nossas vidas é: creia que as suas fraquezas não limitam o poder de Deus. Essa é uma pergunta que vale a pena pensar. Até que ponto nossas fraquezas interferem na obra que Deus deseja realizar nas nossas vidas? Quando Deus fala conosco sobre algo que Ele deseja fazer em nossas vidas ou através de nossas vidas, nós olhamos sempre e primeiramente para as nossas limitações e dizemos, não dá. E se você olhar para os grandes homens de fé da Bíblia, eles passaram por isso e se achavam também incapazes e inadequados diante dos desafios que eles tinham. Eu podia aceitar muitos deles, mas deixe-me dizer de Gideão. Gideão é um exemplo disso. Em Juízes 6, 14 a 16, está descrito, e isso vai dar uma visão clara do que é uma pessoa como eu e você, que temos nossos dilemas, as nossas batalhas, os nossos medos, né? O versículo 14 diz assim: então disse o Senhor, com essa força que você tem, vá avante, livre Israel do poder dos midianitas. Veja, sou eu quem dá a você essa missão. Gideão respondeu, porém, meu Senhor, olha como ele é como você e eu. Com que eu vou livrar Israel? Pois a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E na minha família eu sou o mais insignificante. E a isso respondeu o Senhor, mas eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos medianitas. Veja, a primeira reação dele foi olhar para a sua realidade. E Deus não deixa de levar em conta a nossa realidade. E a realidade de Gideão era, eu não tenho com que realizar o que o Senhor está me pedindo. Ele já olhou para isso, é impossível, não dá. E ele cita, por que não dá? A minha família, diz, é a mais pobre da nossa tribo. Tem outras famílias que são maiores e mais fortes. E ele diz, pior ainda, eu na minha família, eu sou considerado um zero à esquerda. Eu sou o mais insignificante, é assim que ele se via. E possivelmente, por se ver assim, a família o tratava assim. Agora, vamos pensar também em Moisés. Rapidamente, aconteceu o mesmo com ele, quando Deus o chamou e o comissionou para libertar o povo de Israel do Egito. Lembra que Moisés é aquela pessoa que foi criado pelo faraó, lembra disto? Né? Ele foi colocado num cesto pela sua mãe, né? Pela sua irmã, e aí a filha de faraó pegou Moisés, sabia quem era Moisés, mas mesmo assim ela o criou, e Moisés foi criado aos pés de Faraó. Então, com todo entendimento, toda sabedoria e poder também, autoridade. Então, ele, sabendo quem era, num dos momentos, ele, com toda a sua força, foi lá e matou alguém que estava ferindo um dos seus irmãos. Então, ele é alguém assim, um homem assim. Mas veja o que acontece com ele depois de algum tempo. A percepção, quando ele é comissionado por Deus, a percepção que ele tem de si mesmo agora é uma percepção negativa. Em Êxodo 3:11, Moisés perguntou a Deus, quando Deus fala com ele sobre o Egito, ele diz assim, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Ele diz, quem sou eu? Eu não sou ninguém. No 4:1, Deus está conversando, está tentando e preparar o coração e fortalecer Moisés. Lá foi no 3:11, agora no 4:1 de Êxodo. Moisés respondeu a Deus, o Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim. Não vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Ele falou, estou com medo de ir lá e eles também me rejeitarem. No versículo 10, Êxodo 4:10, Moisés respondeu assim, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora.
depois que começaste a falar comigo. Mesmo o senhor conversando comigo e outros falaram, tentando me convencer, ele diz, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho, eu sou gago. Então não vai dar, não vai dar. No versículo 13, Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Eu quero dizer para você que você e eu não estamos sozinhos nessa. Não é só você que se sente incapaz, impotente diante dos desafios da vida e também dos desafios espirituais. Nós vamos ler novamente o versículo 6, no nosso texto base, com enfoque agora na segunda parte. Diz assim, então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Zorobabel é o líder forte de Deus na reconstrução do templo de Israel, quando eles voltam do exílio, uma palavra de Deus ao profeta Zacarias orientando a ele. Então, e a palavra era essa, olha Zorobabel, não é pela força, nem com o poder que vocês vencerão, será pelo meu espírito, como nós vimos no primeiro ponto, mas o enfoque está aqui, vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu espírito. Então a palavra de Deus para eles aqui foi, eu sei que vocês se cansaram, eu sei que vocês estão fracos, eu sei que vocês estão desanimados, eu sei que vocês estão frustrados, sei que vocês desistiram, e isso tudo aconteceu porque vocês fizeram em suas próprias forças e habilidades. A vitória de vocês não está na força e no poder de vocês, vocês vencerão se fizerem no meu espírito. Pensando então em Gideão, voltando a Gideão, é a mesma palavra para ele, para Moisés, para Zorobabel e para cada um de nós. Deus estava dizendo assim, olha Gideão, embora vocês sendo poucos e fracos, o meu espírito os capacitará como se vocês fossem muitos e poderosos. E você sabe que foi isso que aconteceu. Gideão não precisou fazer nada. O grande exército, poderoso e inúmero exército que veio contra Gideão, eles tiveram um sonho, e nesse sonho, simplesmente, eles acordaram assustados com o exército pequeno de Gideão, e eles mataram a si mesmos. Eles se mataram. Gideão nem precisou fazer nada. Então, para Gideão disse, a resposta para Gideão, que se sentia pouco e fraco, ele disse, eu estarei com você. Para Moisés ele disse, sou eu quem está te enviando. E de novo também ele diz, eu estarei com você. Eu farei que os egípcios respeitem você. Eu farei através de você muitos milagres para convencê-los. E quanto à gagueira de Moisés, nos versículos 11 e 12, Deus disse assim, porém o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano? Quando ele disse, eu tenho dificuldade de falar, eu me atrapalho. Ele diz, quem dá a boca ao ser humano? Ele diz, quem que faz que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Ele diz, sou eu, Deus, o Senhor. Ele diz, agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Então, Deus não depende da nossa força para fazer as coisas. Então, o que ele precisa, na verdade? Deus precisa da nossa confiança. Deus precisa da nossa obediência. Deus precisa da nossa dependência dele. Eu sei que você tem todos os dias os seus gigantes para enfrentar. Sei que tem situações que parecem ser grandes demais para o seu tamanho. Grandes demais para a sua força e resistência. Mas lembre-se, suas fraquezas não são a base para Deus agir. Deus não depende da sua força. Ele te diz hoje, eu quero a sua confiança em mim. A sua obediência, aprenda a depender de mim totalmente. Que tal você parar de olhar para você mesmo e a sua força e olhar para o poder do Deus dos impossíveis? Deus te diz hoje, por acaso há coisa difícil demais para eu fazer? Em terceiro e último lugar, confie que não existe obstáculo que possa impedir
o agir de Deus. Nós já vimos até aqui que não são as nossas forças que realizam, também vimos que não são as nossas fraquezas que impedem as realizações planejadas e abençoadas por Deus. E agora vamos ver que Deus pode eliminar todo e qualquer obstáculo em nosso caminho, que não existe obstáculo que possa impedi-lo de agir. O versículo 7 do nosso texto base diz: portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Deus estava dizendo, todos os obstáculos cairão diante dele, e Zorobabel terminará de construir este templo em meio aos gritos de alegria e gratidão pela misericórdia de Deus. Aleluia! Deus prometeu que todo e qualquer obstáculo cairia diante de Zorobabel. Por maior que fossem, ele daria condições para que o seu servo pudesse continuar com a reconstrução do seu templo. Lembre-se disso todas as vezes que você e eu tivermos que realizar algo, sempre surgirão obstáculos. Terão obstáculos naturais, obstáculos humanos, obstáculos espirituais, e o nosso erro é o mesmo do anterior. Olharmos para as nossas fraquezas, olharmos para os nossos problemas, para os nossos dilemas e não para as possibilidades. Eu penso, se você e eu seríamos diferentes do que foi o povo de Israel quando eles se encontraram num beco sem saída. Atrás deles vinha o grande exército de Faraó, e quando você lê em Êxodo diz que Faraó juntou todo o seu exército, não foram alguns, e pegou 600 dos seus melhores homens, e cavalos e carruagens, e foi na direção de arrependimento para trazer Israel como escravo. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que saíram de lá. Então agora eu não sei como seria a minha reação, como seria com você? Você está agora num dilema, atrás desse grande exército, querendo te levar, que está vindo para te levar com um grande poder, como escravo de volta, e na frente você tem o Mar Vermelho. Como seria a sua reação e a minha reação? Êxodo 14, 11 a 12 fala dessa reação. Então eles disseram a Moisés quando viram: será que não havia sepulturas no Egito? Esse é o clamor daqueles homens. Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Em outras palavras, a nossa situação agora é pior. O que foi que a gente disse para você, Moisés? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravo para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer agora no deserto. Veja, eles não conseguiram ver mais nada. O medo, o pavor, eles paralisaram diante disso. Os seus olhos se fecharam, as suas mentes e corações se perderam, eles só conseguiram ver a tragédia e reclamar. Agora, como é e o que acontece na vida de uma pessoa que depende de Deus? O que a pessoa que depende de Deus vê? Como ela vê os obstáculos? Êxodo 14, 13 a 14 diz assim: depois disso tudo que aconteceu, que o povo fez com Moisés, Moisés então está diante do exército vindo, diante do Mar Vermelho e do povo de mais de 600 mil homens, gritando e clamando: você pisou na bola com a gente, Moisés. E a resposta de Moisés foi a seguinte: porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje, e nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Ela estava dizendo: fiquem firmes. O homem medroso,
O homem que precisou de ajuda de um irmão para poder falar no seu lugar, porque diz, eu sou gago. Ele diz, agora fiquem firmes para vocês poderem ver o que Deus vai fazer. Vocês não terão que fazer nada. Deus fará, Deus lutará por vocês. Quantas pessoas que desistem diante do primeiro obstáculo? Quem sabe você está assim. Quantas que não conseguem enxergar uma saída quando as dificuldades se apresentam? Quantos que têm perdido muitas oportunidades por não conseguirem superar, por não conseguirem dar a volta por cima das dificuldades? Para você, os obstáculos podem ser intransponíveis, mas se você confiar e depender de Deus, todos eles cairão diante de você. A mensagem hoje é o chamado de Deus para que você viva cada dia no poder do Espírito Santo. E para isso, conforme nós aprendemos, é preciso que primeiro você decida conduzir a sua vida no poder do Espírito Santo. Essa é uma decisão de cada dia. Todos os que são lavados pelo sangue do Cordeiro precisam ter suas vidas guiadas pelo Espírito Santo. Você já foi liberto, agora precisa viver uma vida de liberdade. Você já tem Jesus, agora Jesus precisa ter o controle da sua vida e você se entregou para a salvação. Agora você precisa entregar para a direção da sua vida. E isso é uma coisa que nós fazemos todos os dias. É preciso buscar a Deus. É preciso viver uma vida guiada, uma vida cheia do Espírito. Todos os dias nós nos esvaziamos. As situações e os problemas consomem a nossa força espiritual. E nós precisamos buscar a Deus e viver num relacionamento profundo com Ele diário e nos consagrar cada dia para termos uma vida plena, uma vida cheia e viver no poder dEle e ser guiado por Ele. Segundo lugar, viva cada dia no poder do Espírito Santo, crendo que as suas fraquezas não limitam o poder de Deus. Satanás vai mentir para você. Satanás vai fazer você olhar para as suas limitações. Mas creia que as suas fraquezas não limitam. Deus não depende da sua força. Do que Ele depende que nós aprendemos? Ele depende da sua confiança. Ele depende da sua entrega. Ele depende da sua obediência. Ele depende da sua dependência dEle. Em terceiro e último lugar, viva cada dia no poder do Espírito Santo, confiando que não existe obstáculo que possa impedir o agir de Deus. Eu imagino que você se depare constantemente com situações intransponíveis. E Deus está pedindo para você viver no poder dEle e deixar que Ele haja por você e que Ele faça cair cada um dos obstáculos diante de você. A minha oração, neste final, eu quero convidar você a orar comigo. É sempre para você falar com Deus, é o seu momento de falar com Deus sobre quais as implicações disso para a minha vida, né? Parar para pensar o que o Espírito Santo falou com você e o que Ele pede a você nesse dia, nesse tempo de reflexão, o que Ele pede a você. Feche os seus olhos. Eu quero agradecer-te, Pai, por esse tempo na Tua presença. Eu quero agradecer por essa verdade, por tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. O Senhor viveu com seus discípulos, o Senhor andou com seus discípulos, o Senhor se relacionou com eles, o Senhor os amou profundamente. E depois, quando o Senhor estava partindo, Ele diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro, quando o Senhor diz outro Consolador, o Senhor está dizendo, eu vou enviar uma outra pessoa exatamente igual a mim. A palavra de Deus diz que é o teu Espírito que foi enviado, que é o Deus Espírito Santo, que vai estar para sempre com vocês, que vai habitar
com vocês, que vai viver, que vai tornar o corpo de vocês um santuário. Aleluia por isto. Glórias a Deus. Que tornou o nosso corpo a casa de Deus. Você é a casa de Deus, santuário de Deus, para Ele habitar. Mas Ele habita em você para você viver no poder dEle, na graça dEle, na força dEle, na capacidade dEle. Todos os dias você e eu andamos sem contar com a presença dEle, o amor dEle e a força dEle. Fazemos na nossa força, fazemos nas nossas habilidades. Eu quero pedir em nome de Jesus, pare de agir assim, pare de viver assim, pare de viver uma vida pequena na graça de Deus. Ele tem tudo, todo o poder do céu, toda a graça de Deus está à sua disposição. Peça ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ajuda-me a me consagrar, ajuda-me a me entregar completamente a Ti. Eu quero ser guiado pelo Teu poder. Eu quero ser orientado por Ti em todas as situações. Nesse dia, Deus está dizendo a você, Jesus está dizendo a você, eu habito na sua vida. Eu enviei o meu Espírito. Viva no meu poder. Busque a minha presença a cada dia. Encha-se de mim. Deixa eu guiá-lo, deixa eu dirigir cada passo da sua vida. Essa é a vida abundante que Jesus conquistou na cruz para você. Uma vida não só de vitória, ele diz, em todas as coisas, e ele citou as situações mais difíceis da vida, tanto dessa vida como do porvir, coisas inimagináveis, até coisas que nós nem imaginamos que podemos passar. Ele diz, seja o que for, ele diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores no poder de Jesus Cristo. Ele conquistou uma vida poderosa, vitoriosa para você. Vamos aprender a depender e a viver dele cada dia. Peça isso, Senhor Jesus, eu não quero mais viver na minha força, eu não quero viver mais do meu jeito, eu não quero viver mais para as minhas ambições, eu não quero viver mais para as minhas vontades, eu quero viver no teu poder, eu quero viver uma vida de vitória, a vida abundante, eu não quero viver somente isso que eu vivo. Reaviva o coração de cada um de nós nesse dia. Ó Espírito Santo de Deus, derrama do seu poder e graça completa sobre as nossas vidas. Encha-nos de Ti, ajuda-nos e causa esse desejo, produz esse desejo em nós de Te buscar acima de todas as coisas e de Te querer, ó Jesus, acima de tudo, cada dia, no Seu nome, no Seu poder e para a Sua glória. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, você que ainda não conhece a Jesus completamente, eu sei que muitos de nós somos simpatizantes de Jesus, nós até gostamos dele, mas cada um de nós temos que chegar a um momento na nossa vida e dizer, Jesus, eu reconheço que você é filho de Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que você veio a este mundo para fazer o que eu não posso fazer, que é pagar a minha dívida que eu tinha com Deus. E todos nós precisamos chegar a esse momento de convidá-lo para entrar na nossa vida e ser o Senhor e Salvador do nosso ser. Então eu quero pedir a você agora, por que você não fala para Jesus? Ele está aí com você agora. Diga assim para ele, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha história, vem ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você fizer isso, Jesus vai fazer isso imediatamente, entrar no seu coração e mudar a sua história. E você pode ligar para a gente, pode escrever para a gente, né? E dizer, pode escrever no YouTube, você tem aí, né? Mas pode anotar esse e-mail, imalondrina@gmail.com, e escrever dizendo, eu abri o meu coração para Jesus, eu quero mais orientações e nós vamos ajudar você na sua caminhada com Jesus. Amém? Eu desejo uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, uma semana de proteção, no nome e poder de Jesus Cristo. Até já no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.